Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E na finalização do nosso último bloco, eu conversei aqui com o Alexandre e falei, Alexandre, você tem algumas dicas aí para como se integrar com esse público com o tamanho potencial que você vem contando para a gente? O que você me diz sobre isso, Alexandre? O que eu tenho que fazer para conseguir entender esse público e atendê-lo da melhor maneira possível? Mas são duas coisas. Uma, se você quiser viver mais, eu tenho algumas dicas, né? A dica é o que você vai ser aos 60 ou 70 é ditado por como você leva a sua vida aos 15, 20, 30, 40, 50. Então, você tem uma vida boa, adequada, regrada, equilibrada, você, no plano físico, alimentação, atividade, psicológico, provavelmente você carregará isso como um patrimônio de vida quando você tiver 60, 70, né? Tudo que você maltrata seu corpo, cobra um preço lá na frente. Certo. Com relação a mercado mesmo, a economia da longevidade, eu diria o seguinte, acho que o primeiro ponto é se despir de preconceitos, né? Eu acho que a coisa mais velha que a gente tem é o preconceito, né? Não é o velho. Então a gente vê o idoso como alguém caquético, declinante, e não é isso. Então acho que a primeira coisa é dispa todos os seus estereótipos quando você pensar em atender esse público, porque provavelmente seus estereótipos estarão velhos. A vovozinha não é mais a mesma. A velha tá na tua cabeça. Não na tua cabeça. E o segundo lugar é não enxergar esse segmento como um bloco monolítico homogêneo. Uhum. Eles não são iguais. Olha, se a gente imaginar que jovens não são iguais, verdade, os idosos serão muito menos iguais ainda. Porque você tem mais tempo para maturar essa diferença. Exatamente. Ele carrega, além de tudo, além de todas aquelas diferenças que nos marcam, socioeconômica, demográficas, escolaridades, o local onde eu vivo, o local onde eu nasci, o meio que eu fui criado, a minha psique, além de ele incorporar tudo isso, ele incorpora a própria biografia de vida. A gente é consequência de tudo que a gente passou, dos desafios que a gente superou, dos nossos traumas. E à medida que você caminha na régua da vida, você vai incorporando mais desses episódios que nos tornam distintos, não é? Os episódios, os traços de vida que separam alguém de 20 são muito mais numerosos que alguém de 4 anos de idade. E alguém de 60 são muito mais numerosos. Verdade. A gente já passou por perdas muito dolorosas, por grandes conquistas, por decepções, por frustrações, por superações de desafios. A história de alguém de mais idade é muito mais rica do ponto de vista de acúmulo de experiências. Isso tudo torna essas pessoas mais individualizadas ainda. Então, acho que esses apelos uniformizados, vamos falar com a terceira idade, é a maior furada do mundo. Tem outro probleminha ainda, que é o seguinte. Algumas empresas pensam, ok, vamos fazer produtos especializados para a terceira idade. Aí sabe o que acontece? O quê? O jovem não compra porque é para a terceira idade, e a terceira idade não compra porque ela não quer se enxergar como velha. E aí, cara, que roubada, o que eu faço então? Por isso, eu sou uma empresa de pesquisa, você precisa compreender para atender. Entender quais são as peculiaridades. E você tem que vê-los muito mais como indivíduos com necessidades próprias, características. Entender essa multiplicidade de perfis, é uma coisa meio caleidoscópica, do que fazer uma estratégia, vou fazer produtos para velhinhos. Não funciona, e a última coisa que eles querem é serem vistos como coitados e velhinhos. E nem aqueles eufemismos de melhor idade, de não sei o que, pega mal para danar, não é? Pois é, porque de novo ele reforça a idade, né? No fundo, sobre o pretexto de você dizer que não tem preconceito com idade, você já está atacando num rótulo, enfiando ele dentro de um caixote que se chama idade, melhor idade. Enfim, e a idade, talvez o maior equívoco que a gente tenha é imaginar a vida de uma pessoa como um ciclo de vida de um produto, né? Que você lança, tem a maturidade, depois tem o declínio. E acho que esse é o maior erro, né? A gente imaginar que a partir de um determinado ponto, a nossa vida é puro declínio. Ela pode ser uma ascendência em termos de qualidade de vida, ainda que fisicamente tenha seus desafios. Exato. Né? Na realidade, o que existe é um sistema de trocas. Então a gente tem algumas perdas, né? E a gente tem outros ganhos. Por exemplo, eu tenho aqui no meu bolso paletó um acessório que eu não tinha, que faz um ano que eu tenho, é óculos. Isso serve apenas para ler. Para longe eu enxergo muito bem. Eu não tinha isso daí. Isso talvez seja uma perda, né? Há 10 anos atrás eu não tinha isso. Mas em compensação, hoje eu me considero mais maduro, emocionalmente mais inteligente. Vamos pegar esse exemplo? Ok, você usa o óculos hoje para ler. Agora, o que você absorve das suas leituras? Exato, eu tenho mais maturidade, mais repertório eu tenho. Então, ainda que com óculos, sua leitura é muito mais profunda e poderosa do que já foi na sua juventude.
Um professor do MIT, né, o Instituto de Massachusetts, ele fez um estudo que ele fala em que idade a gente atinge o nosso ápice. E ele mostra dados impressionantes. Por exemplo, o auge da velocidade de raciocínio é 18 anos de idade, de processamento cerebral. Só pensa besteira. Normalmente usa isso para pensar besteira. Mas é 18 anos. Aí o auge da capacidade de interpretar emoções alheias, 47 anos de idade. Puxa! Ou seja, a gente atinge o nosso ápice de empatia, que para uma liderança é fundamental, aos 47. Não é que você não possa ter empatia aos 13, aos 15, aos 20. Sim, mas o ápice tende a ser em média na sua idade. O entender cenário, absorver informações e entender cenários, entender o global, o tabuleiro de xadrez. 50 anos de idade. Por isso que é um cara estrategista para uma empresa, um CEO. Provavelmente, normalmente a idade dos CEOs é de 50, por aí, porque o cara consegue ler cenários melhor. Né? A expressão verbal, 67. Né? Olha que loucura. Então, o que isso mostra é o seguinte, não existe uma idade que você é melhor em tudo. A natureza é perfeita. Você tem perdas aqui, ganhos ali, então... Aceite seu momento. E seja feliz com essa capacidade. Alexandre, Exato. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Gostou também? Então vai ficar ainda melhor quando você ouvir o nosso pensador do valor humano completando esse nosso programa de hoje. Gratidão pela sua audiência e até o próximo programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.